cumprimentá-los todos pela excelência das exposições e abrir ao público as suas perguntas. Parabéns à mesa toda, excelentes palestras. Para a Mariana, eu queria fazer 3 colocações. Para a Mariana, eu sei que vocês têm muita prática com monopolar. Eu estou tentando pensar no macro, não no micro. Se você tiver mono e bi, mono ou bi? Segunda coisa, qual a distância mínima perto do ânus que você começa a trabalhar com risco menor de lesão? E a segunda pergunta é, Luciana, parabéns, como sempre, um brinde. E aqui é um problema que eu sempre tenho. Se a gente tem o privilégio de ter alguém como você fazendo ultrassom, é uma coisa. Mas pensando no macro, se eu tiver um serviço e, infelizmente, eu não estou nem falando de SUS, eu estou falando ao nível de convênios ou seguradoras, não é a nossa realidade dos ultrassonografistas, infelizmente. Se eu tiver um ultrassom que seguramente a gente sabe que não é feito com a técnica que você acha que deva fazer, ressonância ou ultrassom? E a terceira e última, Gibran, eu acho que não está só no SUS. Eu acho que no serviço nosso de consultório é muito comum isso, você foi brilhante em falar. Pacientes que chegam com um calhamaço de exames, um calhamaço de cirurgias realizadas, e a pergunta é, existe motivação dos médicos em estar fazendo isso? R$600 não é o valor que o médico ganha igual ao SUS. Ao nível de convênio, não é muito diferente de 600. É mais, mas não é muito diferente de 600. A pergunta é, 800 resolve? 1.000 resolve? Nós estamos vivendo esse problema hoje. Bom, com relação aos materiais, na verdade, o que a gente se depara muitas vezes é com o que tem disponível, né? No Hospital das Clínicas, acredito que no Pérola também é a mesma dificuldade. Acho que o mínimo para uma cirurgia segura, a gente tem que ter um bipolar e algum instrumento cortante. Com relação a mexer na alça, a gente gosta muito do ultrassônico, é ótimo, mas infelizmente várias vezes a gente não tem disponível. E aí, nesse caso, é muito pessoal. Tem assim, vários cirurgiões que preferem o bipolar, ou bipolar, não, desculpa, tesoura, ou o monopolar. Acho que os dois dá para usar com segurança. Você sabendo usar a energia próximo da alça intestinal, acho que é o principal fator. Não usar, e sempre no corte puro, não usar muito coagulação próximo das alças ou de estruturas nobres. Qual a distância mínima da borda não? E a distância da borda, foi o que a Luciana comentou também, as lesões abaixo da reflexão peritoneal, então 5, 6 centímetros, são ressecções mais perigosas, que têm mais chances de complicação. Nesses casos, eu acho que fazer uma ileostomia de proteção sempre é uma boa pedida. Assim, se você ficou inseguro, fez anastomose, falou, nossa, acho que é uma anastomose perigosa, faça ileostomia, acho que você nunca vai se arrepender de ter feito. Obrigada pela pergunta. Eu acho que se a gente for trazer a questão da curva de aprendizado, como o Luciano falou, para a imagem, é bem crítico para a endometriose. A gente começou aqui no Brasil, o Manuel Orlando e o Maurício Abrão começaram em 2001, os primeiros trabalhos, e aí eu entrei no grupo de trabalho, acho que em 2004, a gente está em 2018 e a gente ainda aprende. Se a gente for colocar isso em termos de treinamento, como o Luciano falou, tem pouquíssimos centros de treinamento. Nos nossos congressos de radiologia, tanto o Congresso Brasileiro quanto a Sociedade Paulista de Radiologia, a gente tem sempre hoje um módulo de imagem da mulher, e isso eu estou falando só de 4 anos para cá. E dentro desse módulo de imagem da mulher, uma aula dedicada para endometriose. No Congresso Americano de Radiologia, que é realizado todo ano em Chicago, faz 4 anos que eu venho participando com uma aula dedicada para endometriose. Por incrível que pareça, fora do Brasil, acho que o cenário ainda é pior.
Quer dizer, nós temos grandes centros que, como o Luciano comentou, o professor Bazot, na França, que começou o diagnóstico de endometriose, mas sem preparo intestinal. E eu acho que a utilização do preparo intestinal foi o Brasil que começou, e hoje alguns centros adotaram, outros não, porque muitas medicinas socializadas não usam o preparo intestinal. Mas seguramente eu acho que o Brasil, a Itália, a França, a Austrália são lugares, Bélgica, alguns lugares expoentes já em endometriose, mas os Estados Unidos, por exemplo, valoriza muito mais a ressonância magnética. Então, se a gente colocar isso no Brasil hoje, eu acho que hoje se erra mais no ultrassom do que na ressonância. Porque o ultrassom, infelizmente, é banalizado. O ultrassom transvaginal é uma excelente ferramenta para tudo. Para mioma, para adenomiose, para endometriose, para endométrio. Para qualquer patologia ginecológica, o ultrassom é fantástico. Só que, infelizmente, ele é banalizado. A pessoa faz o ultrassom em 5 minutos, acabou o exame. Então, se a gente for colocar em termos de o que existe hoje, até incluindo convênios, tudo, a ressonância acaba sendo melhor, porque o profissional que está ali na ressonância, laudando um abdômen, ele tem alguma noção de endometriose. Diferente da pessoa que faz ultrassom de tudo, tireoide, mama, abdômen, tudo, e não está naquele cenário da infertilidade, da endometriose. Então, se você tem que pedir um exame numa situação onde você não consegue que a paciente faça com um especialista específico, pedir uma ressonância, acho que é uma boa saída. Porque, além do exame ser, vamos dizer assim, a modalidade que as pessoas hoje menos erram, se eu comparar com o ultrassom, ele permite uma segunda opinião, porque eu consigo pegar um filme de um exame realizado em outro serviço e fazer um laudo, se eu quiser. Então, a reprodutibilidade na ressonância magnética é ótima. Hoje em dia, os exames são documentados em CD, ou eles ficam disponíveis online. Então, você consegue acessar e ver o exame todo. Já o ultrassom, a pessoa forma a imagem que quiser. Então, você tem tuba descrita como endometriose, tem uma série de erros diagnósticos que é muito mais difícil de lidar no dia a dia. Infelizmente, acho que a ressonância seria a alternativa frente a uma limitação de conseguir um ultrassom bem feito. Sobre a pergunta que você me fez, eu acho que foi uma pergunta um pouco difícil de responder, porque honorários médicos não se discutem. Não dá para dizer que você, no plano de saúde, que a remuneração do plano de saúde é uma remuneração correta. Existem interesses de todas as formas do plano de saúde. Uma necessidade do plano de saúde. Hoje as Unimedes do Brasil inteiro estão quebrando, porque não acompanham a evolução tecnológica da medicina, não conseguem aumentar o ticket do usuário, vira uma bola de neve. Então, eu acho que é um problema grave a medicina, a saúde suplementar no país. Então, acho que nós não vamos conseguir nunca uma remuneração correta, adequada e pertinente para a cirurgia de endometriose, especificamente. Você pode falar de cesariana, você pode falar de parto normal, disponibilidade obstétrica e chegar num denominador que seja custo-benefício, porque você, atendendo o plano de saúde, você vai ter muito mais pacientes e aí você vai chegar num ponto, mas não para a cirurgia de endometriose. Cirurgia de endometriose é outra história. Eu acho que o plano de saúde não vai alcançar nunca essa magnitude, mesmo porque eles nem têm noção do que a gente está fazendo lá dentro da barriguinha da mulher. Então, é uma cirurgia difícil, complexa, arriscada. Você, quando faz uma cirurgia de endometriose e ela tem uma complicação cirúrgica, pode ser que ela precise ficar internada 20 dias, e você vai passar os 20 dias não vai ganhar por esses 20 dias. Nem pelo particular, nem pelo plano de saúde. Então, tudo isso tem que colocar dentro do racional do custo. Então, acho que no plano de saúde nós não vamos chegar em número nenhum. Tá? Queria fazer 2 comentários sobre a pergunta que você fez para outras pessoas, se me permitir. O bipolar é para coagulação. O monopolar é para corte. Não coagule com monopolar. Você vai dissipar a energia e vai correr o risco de ter lesão térmica. Então, corte puro, sem blend. E o bipolar para coagulação. A outra questão sobre, não sei, você mora fora de São Paulo? Não, sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Para os colegas que são fora de São Paulo,
Eu acho que essa história da equipe multidisciplinar e ter um imaginologista na sua equipe faz toda a diferença. Então, quem é fora de São Paulo, tenha um amigo que saiba fazer ultrassom e coloque na cabeça dele. Vá fazer 1, 2, 3, 4 cursos lá em São Paulo, no Cetros, onde quer que seja, para aprender a endometriose. Traga ele para a sua sala de cirurgia, para ele ver o que é endometriose dentro da barriga da mulher, para ele palpar a doença na hora que tirar a peça, e ele vai conseguir montar um quebra-cabeça quando ele colocar o transdutor novamente dentro de uma vagina. Porque uma lesão, a Luciana mostrou várias imagens maravilhosas, uma lesão de bexiga daquele tamanho passa desapercebida por 250 ultrassonografistas até ela chegar na mão de um especialista em endometriose. Mas eu me pergunto, eu não faço ultrassom, eu me pergunto, será que é tão difícil assim ver uma lesão daquele tamanho? Não, na verdade, eu acho que as pessoas não mobilizam o transdutor durante o exame. E outra coisa que eu acho importante, o jeito como se faz ultrassom transvaginal. Então, hoje, para eu fazer um bom exame de endometriose, o quadril da paciente ele tem que estar elevado para que eu possa fazer esse movimento com o transdutor. Quando ela está encostada no colchão, é impossível fazer isso aqui. Então, existem alguns detalhes técnicos para essas manobras que eu acho que depois que você começa a fazer, você vai melhorando. Então, o quadril elevado, a paciente tem que ser avisada que você vai mobilizar o transdutor. Então, às vezes é um homem fazendo um exame transvaginal e começa a mexer, palpa a barriga. Às vezes as pacientes ficam bastante desconfortáveis. Então, acho que conversar durante o exame é fundamental, e isso o ultrassom tem a vantagem em relação à ressonância, que ela está lá dentro do equipamento, não sabe de nada. Então, no ultrassom você consegue ir conversando, falar, olha, agora eu vou procurar endometriose em você, a localização mais comum é o compartimento posterior, eu vou ter que fazer uma manobra em você, você pode sentir um desconforto. É diferente de você chegar lá, fazer um exame e não avisar nada para a paciente. Então, eu acho que isso a gente tem feito muito em congresso, de tentar mostrar que simples manobras que a gente pode fazer, mesmo sem preparo intestinal, ela vê a lesão retrocervical. Então, eu acho que isso daí realmente a gente está tentando mudar, mas também vai da consciência de cada um, porque qual que é o medo do ultrassonografista? Eu percebo muito isso nos congressos, é dar falso positivo, né?